Nós estamos muito felizes de começar esse novo culto. A gente não pode chamar de projeto, mas é algo lindo que nasceu no coração do Senhor. E eu quero contar um pouquinho por que nasceu esse desejo. Esse desejo nasceu porque nós temos visto ao longo da história muitas pessoas machucadas. Muitas pessoas que deixam de se relacionar com Jesus por conta de experiências ruins. E nós entendemos que pessoas são falhas, e a igreja é um lugar de pessoas falhas. A igreja não é um lugar de gente perfeita, né? E recentemente eu ouvi uma frase que tocou muito o meu coração. Eu não vou falar para vocês que essa frase foi o que motivou, não foi isso. Mas essa frase fez com que talvez eu abrisse os meus olhos, e entendesse que eu preciso lutar um pouco mais do que eu vinha lutando por aqueles que estão perdidos. A maioria que me conhece, para quem não me conhece, eu sou Ramon, eu sou pastor da igreja, e eu, junto com um time incrível, dirijo um culto domingo às 18 horas aqui na IA. E recentemente eu vendo uma mensagem, eu vi um pastor dizendo: quando você faz uma cirurgia e você sai desse hospital, você fez uma cirurgia do ligamento do seu joelho, e aí você sai do hospital, só que você contraiu uma bactéria durante essa cirurgia, você contraiu uma infecção hospitalar, e aí você saiu desse hospital com essa infecção. Onde você vai tratar essa infecção? É no hospital, concordam comigo? Não dá para você tratar numa UBS, você vai ter que ir a um hospital. Talvez em um hospital diferente, porque aquele hospital perdeu totalmente a credibilidade. Mas você vai ter que ir a um hospital tratar uma infecção, uma doença que você adquiriu dentro do hospital. E a igreja é a mesma coisa. Muitas pessoas se machucaram com a igreja, e ao invés de buscar o tratamento dentro da igreja, decidiram ir para fora, buscar em outros lugares que não têm a resposta. Então isso abriu os meus olhos para esse ponto de desejar, junto com a Érica, falar para quem não quer ouvir, falar para quem está tão machucado que não quer escutar, falar para aqueles que estão tão feridos que não querem um abraço. É por isso que eu peço: tragam aqueles que estão machucados, que você conhece, que estão feridos, que não querem mais conviver com Jesus, que não querem mais se relacionar. Esse é um culto que Deus criou para que haja cura nas almas, e nós estamos muito felizes, porque eu sei que Deus, através desse culto, nós veremos muitos testemunhos sendo gerados. O desejo do nosso coração, como eu disse, não é pegar as pessoas de domingo e jogar as pessoas para as quintas-feiras. Se você já vem aqui, não deixe de vir aos domingos, continue frequentando a igreja aos domingos, mas é uma ótima oportunidade para você trazer aquele seu amigo que não viria normalmente para a igreja para adorar o Senhor ou para se relacionar com o Senhor. Amém? E nós começaremos esse culto com essa mensagem, na verdade com essa série: por que a igreja me feriu? Entendam uma coisa: a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, de pastores imperfeitos, de líderes imperfeitos, de membros imperfeitos. Mas é nesse lugar onde você pode encontrar as respostas que você deseja para o seu coração. É nesse lugar que Deus pode curar as feridas da sua alma. É nesse lugar que Deus pode falar profundamente ao seu coração, a ponto de você não mais se machucar ou se frustrar. Nós vamos apresentar ao longo nesse culto, às quintas-feiras, o mesmo Jesus que nós já apresentamos aos domingos. Não existe um outro Jesus. Mas a abordagem, a roupagem, alguns tabus e paradigmas vão ser quebrados. Então traga aquela pessoa que você acha que jamais receberia um abraço, porque eu vou fazer questão de abraçá-lo. Amém? Nós somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. Muitas pessoas acham que por cuidar do corpo o resto está tudo bem, o resto está tudo bom. Não, nós temos que cuidar da nossa alma. Se a nossa alma não estiver bom, se o nosso espírito não estiver bom, o nosso corpo não vai estar bom, mesmo que aparente está tudo ok, mesmo que aparente está uma beleza. E hoje em dia,
existe um grande número de pessoas que não estão mais frequentando as igrejas, embora conheça e reconheça a importância de Cristo na vida delas. E eu quero trazer alguns dados para vocês aqui com relação a isso. O número de evangélicos no Brasil cresceu cerca de 61,5% nos últimos 10 anos. Para vocês terem noção, um levantamento, o último censo realizado em 2010, apontou que os evangélicos cresceram quase que 26,2%. Esse apontamento diz que a relação da população, por exemplo, para o país, a questão da natalidade, avançou 15,5%. E no período de 2000 a 2010, para vocês terem uma noção, os evangélicos cresceram 22,5%, quando a população cresceu somente 15,5%. Pelos critérios dessa pesquisa, evangélico, que eles dizem, são pessoas que têm uma missão, são os pentecostais ou são outras correntes não denominacionais, talvez, e outras denominacionais, batistas, congregação, assembleia, universal e essas daí. Para vocês terem uma noção, em 1991, nós evangélicos representávamos cerca de 9% só da população brasileira. Hoje nós já representamos 31% de evangélicos na população brasileira. E a expectativa é que até em 2032 nós sejamos a maioria dentro do cenário brasileiro. Uma outra pesquisa realizada pela Global Religion, no ano de 2023, disse que 9 em cada 10 brasileiros dizem acreditar em Deus. Quem é que acredita em Deus? Amém? Só que nós sabemos também que acreditar em Deus não significa que você se relacione com Deus. Quantas pessoas acreditam e não se relacionam? Ou até no passado tentaram se relacionar, mas hoje já não querem mais esse relacionamento. Essa mesma pesquisa mostra que 89% dos entrevistados afirmaram que, deixa eu formular aqui, 89% das pessoas entrevistadas nessa pesquisa, das 89%, somente 76% disseram seguir uma religião. Dessas 76%, 70% cristão, e aí quando eu digo cristão, nós estamos falando de católico, protestante e todos aqueles que acreditam que Jesus é o Salvador, né? 5% de outras religiões, 20% não possuem religião nenhuma e 5% não quiseram opinar. E esse estudo, ele é bem longo, é um estudo bem bacana e mostra que hoje já existem mais jovens evangélicos no Brasil do que católicos. Nós não temos uma guerra com os católicos, não se trata disso, mas se trata de nós entendermos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, e se você é um bom cristão, você celebra esses números, não é verdade? Quem aqui não fica feliz de entender que, daqui a pouquinho nós seremos majoritariamente evangélicos? Como pastores, aí eu posso falar em nome do pastor Sérgio que está ali, do pastor Daniel, do pastor Lucas, do pastor Maurício, do pastor Rubem, pastora Carol, enfim, aqui nós temos o pastor Diego, a pastora Alana, a pastora Anaísa, o pastor Zé Luiz, a pastora Marlena e tantos outros pastores. Nós podemos dizer que não existe nada mais prazeroso para nós, pastores, do que vidas se rendendo ao Senhor. Não existe nada mais prazeroso para um pastor do que ver uma ovelha perdida voltando para os braços do Pai, não é verdade? Mas, ao mesmo tempo que nós vemos esse fenômeno crescendo, nós vemos também outros fenômenos aparecendo, e são fenômenos preocupantes, como por exemplo, os desigrejados. Quem já ouviu falar desse termo, desigrejados? Desigrejados, ele surge com a interpretação de que toda estrutura religiosa apresenta-se como uma instituição não necessária. Ou seja, você pode exercer a sua fé, mas você não precisa fazer parte de um corpo de Cristo. Você é um ser individual e está tudo bem você se dizer cristão que não frequenta uma igreja. Mas para nós que acreditamos no poder da unidade, nós sabemos que não existe nada mais poderoso do que a unidade. Por várias vezes nós vemos na Bíblia versículos que dizem, como por exemplo um que talvez você já conheça: ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. A unidade, ela é tão necessária
que ao formar todas as coisas, e ao formar o homem, o Deus Criador, Ele não disse, eu vou fazer o homem à minha imagem e à semelhança. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ali, obviamente, Ele estava com Deus Filho e com Deus Espírito, e eles ali, meio que confabulando, criaram o ser humano. No censo de 2010, o grupo de desigrejados apresentava e representava, na verdade, 8% da população. A Datafolha, eu sei que talvez você não ache muito confiável, mas é os dados que nós temos aqui. Datafolha apresentou um número em janeiro de 2022, apontando que esse número já está em 14% no território nacional. Existe um outro fenômeno que está ganhando força no Brasil, mas é muito forte, especialmente nos Estados Unidos, que eles chamam de evangélicos. E esse termo são jovens que dizem, eu não faço mais parte dessa religião, eu não me relaciono mais com o Senhor, é quase que uma apostasia. Embora eles digam, eu entendo a importância, mas eu não desejo mais me relacionar. Quando nós pensamos sobre esses fenômenos, nós podemos achar várias respostas. Eu vou dar um dado para você, 65% dos filhos de pastores americanos não frequentam igreja, nenhuma. Para a gente não é assustador? E uma vez, numa das minhas aulas, quando eu estudei, eu tinha uma aula a respeito de Ministério da Família, e uma das dicas que eles deram para nós é, não entregue o passe do backstage, o passe daquilo que eu não sei como eu posso falar aqui, mas o passe daquilo, a entrada daquilo que acontece atrás das cortinas da igreja, para que o seu filho tenha acesso. Ou seja, não fale dos aconselhamentos, isso foi uma lição para nós, pastores. Então o que eles disseram? Não fale dos aconselhamentos que você vai fazer. Não comente as dificuldades da igreja, porque uma criança não tem maturidade para absorver que igreja é um lugar de gente imperfeita. E isso me chocou um tanto, me chocou muito. E essa é uma das desculpas para que esses jovens não se relacionem com Deus, mas tantas outras a gente pode falar, que não somente jovens, mas adultos deixam as igrejas, se tornam desigrejados, ou então até mesmo evangélicos, talvez porque foram tratadas com intolerância. Se entrasse um travestido aqui, um travesti, cara, será que você teria o mesmo coração de apertar a mão e dar um abraço do que se fosse alguém hétero? Se entrasse uma prostituta aqui, será que você conseguiria dar um abraço, olhar nos olhos dela e demonstrar o amor de Cristo, mesmo sabendo como ela ganha vida? A intolerância, infelizmente, faz parte do cenário religioso. E em nome de Jesus nós vamos quebrar barreiras nesse culto aqui. Eu não quero virar a igreja da hype, a igreja da fama, que diz, olha só como eles são inclusivos. Não, meu desejo é que vidas sejam transformadas nesse lugar, que aqueles que sofreram com intolerância sejam resgatados, sejam abraçados e sejam amparados, assim como eu, um pecador, fui abraçado e amparado pelo próprio Cristo. Agora, se Jesus teve um plano de redenção para a minha vida, por que Jesus não teria um plano de redenção para a vida dessas pessoas? Quantos foram resgatados por Jesus aqui? Quantos reconhecem que se não fosse Jesus, você seria a pior pessoa que você imagina? Amém? A intolerância é uma das pontas onde as pessoas não frequentam a igreja. Não muito distante, gente, nós fizemos um post a respeito desse culto. Vai ver os comentários. Vai ver os comentários que as pessoas colocaram. Bando de fresco, não sei o que. Cara, cada um sabe as suas dores, cada um sabe o que viveu, cada um sabe a sua história. Nós não somos ninguém para falar, cara, para de frescura. Nós temos que brilhar Cristo na vida de todas as pessoas, e é impossível brilhar Cristo sem empatia. Se você não for uma pessoa compassiva, com um olhar de amor, você não vai brilhar Cristo, porque Ele é o amor, a essência dele é o amor. Você entende isso?
Outro tipo de a falta de empatia com pessoas que cometeram pecados, ou então abusos que aconteceram dentro de um ambiente eclesiástico, abuso físico, abuso emocional, abuso espiritual. Eu estava conversando hoje com o pastor José Luiz a respeito disso. Quantos pastores não querem que as pessoas caminhem do lado e se tornem dependentes dela, se tornem dependentes de uma oração? Você está enfermo, você não acredita que Jesus pode curar, então você cata, você liga para o pastor: pastor, faz uma oração pelo meu filho aí, que o meu filho está como se Deus não pudesse operar um milagre através da sua vida. Negligencia, igrejas que negligenciaram crimes quando reportados. Eu lembro de uma vez eu estava saindo aqui do lar, aqui fora da igreja, e uma mulher me abordou, e ela disse assim: eu preciso conversar com você. Só que eu já estava de saída, cara, estava aquela muvuca saindo, e eu falei: tudo bem, quer ir num canto? Ela: não, quero falar que o meu marido me bate. Aí eu falei: ok, vamos denunciar ele. Não quero que ele seja denunciado. Eu falei: então por que você me trouxe essa informação? Porque o meu papel, enquanto cidadão, é denunciar um crime. Aconteceu que essa mulher não quis, virou as costas, ficou brava comigo, eu não entendi o porquê, e ela foi embora. Mas existem muitas igrejas que, ao saberem de qualquer tipo de abuso, simplesmente fecham seus olhos, porque muitas vezes é mais fácil jogar a poeira para debaixo do tapete do que expor tudo o que acontece. Outros se calam por conveniência, e a conveniência da convivência. Essa pessoa é importante demais para eu expor ela. Essa pessoa, ela faz um bom trabalho aqui na igreja, para que ela receba a disciplina que talvez ela mereça. Tudo isso é real e afasta as pessoas da igreja. Mas uma das coisas que tem sido travestida de algo bom e que tem afastado as pessoas da presença do Senhor, são as teologias que têm sido ensinadas em cima dos púlpitos, e teologias erradas. A etimologia da palavra teologia vem de theos, é composta por duas palavras: theos, que significa Deus, e logia, que significa ciência. Portanto, nós estamos falando aqui que teologia é você compreender, saber a ciência sobre Deus. Trata-se de um estudo sistemático sobre quem Deus é, sobre a sua essência, sobre como os seus atributos, a sua existência. O problema é que muitas vezes, quando nós olhamos os púlpitos de grandes igrejas, e até mesmo de igrejas menores, e aqui eu não vou direcionar a nenhum tipo de igreja, eu quero que você abra o seu coração, que você reflita, para que você leve esse ensinamento para outros lugares também. Mas quando nós vemos púlpitos que deveriam estar pregando sobre o Deus verdadeiro, sobre a obra redentora de Cristo na cruz, sobre Cristo resgatando os filhos perdidos, nós olhamos e vemos mensagens fracas, mensagens vazias, sem sustentação, onde Jesus não é o centro, onde muitas vezes Jesus nem é citado e a Bíblia nem é aberta. E aí, meu irmão, quando o homem vira o centro, o fracasso é certo. A pergunta não é se eu vou me decepcionar, é quando eu vou me decepcionar. Porque toda vez que nós tiramos Deus do centro, quando nós tiramos Cristo do centro, o fracasso, ele é certo e vai acontecer. E hoje, para começar essa série, eu quero falar com vocês sobre duas teologias que têm causado muito dano ao corpo de Cristo, que têm ferido muitas pessoas, desviado muitos filhos e muitas filhas, que talvez tinham um relacionamento saudável com Jesus, com Deus, e consequentemente afastou essas pessoas do propósito divino. E hoje eu quero abordar essas duas teologias que talvez já tenha te machucado. Talvez hoje você seja uma pessoa madura que pense: não, eu estou bem, essas feridas já foram curadas, mas eu sei que talvez você possa se identificar aqui. E trazendo base para aquilo que nós vamos falar, obviamente base bíblica, você vai poder combater essas heresias, esses falsos ensinamentos, onde você estiver. A primeira que eu quero falar é sobre a teologia da prosperidade. Existem muitas teologias que foram ensinadas e que nós vamos abordar ao longo dessa série, mas hoje eu quero falar talvez sobre as duas mais famosas. Primeiro nós vamos falar sobre a teologia da prosperidade.
E a teologia da prosperidade, eu lendo e estudando um pouco sobre a história dela, quando ela chegou ao Brasil, a roupagem era boa, cara, a ideia era legal. Não existia excessos, não existia abusos, muito pelo contrário, essa teologia que foi muito famosa, levantou grandes avivalistas nos Estados Unidos. Grandes avivalistas usaram dessa base nos Estados Unidos. Nós estamos falando de Kenneth Hagin, nós estamos falando de outros avivalistas que mudaram ali o cenário americano. E quando ela vem para cá, no meio do pentecostalismo, fundamentado em doutrina como batismo do Espírito Santo, dons espirituais, incluindo o falar línguas estranhas, dom de profecias, revelação, visão sobrenatural, vinda de Deus, até aí estava ótimo. Até aí você fala, pô, legal, cara, faz sentido. Nós precisamos olhar a palavra do Senhor, entender que Deus tem libertação, que Deus tem cura, que Deus tem ainda, nós não somos sensacionistas, nós acreditamos que os dons ainda continuam, mas eles foram além, e ela achou um terreno fértil demais, e a divulgação para os pentecostais, eles acreditaram que Deus estava ali dando novas revelações, e a partir daí, novos sonhos, novas visões, e a teologia da prosperidade, que diz ter uma visão de fé, algo que eles ainda não tinham percebido. Daí nós vemos o nascimento de um novo pentecostalismo, que é o que nós conhecemos hoje, da igreja neopentecostal. Essas igrejas agora, adeptas a essa teologia, a teologia da prosperidade, traz uma nova ênfase no meio pentecostal, que é a cura da enfermidade, a expulsão de demônios, ou seja, a libertação, uma vida sem sofrimento. E aqui começa a me pegar, uma vida sem sofrimento. Já é estranho, porque a gente lê na Bíblia que não vai ser bem assim, né? Não é bem assim. É uma confissão positiva, que aquilo você tem que mentalizar, você tem que falar, você tem que declarar que as coisas vão acontecer. E eu posso falar, eu sou muito crente, cara. Quem é que é muito crente? Eu sou muito crente, e várias vezes eu já fiz essa parada de confissão positiva e não deu certo. Quando eu era moleque eu falava, eu vou bem nessa prova, vou bem nessa prova, vou bem nessa prova, e eu tirava 2. Então não funcionava. Mas eles vão além ainda, porque a sua maior arma, a prosperidade financeira, eles alegam que Jesus morreu na cruz para te fazer rico. Muitas vezes quando nós falamos de teologia da prosperidade, dá um bug na nossa cabeça, porque a palavra de Deus diz, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada e sacudida e transbordante. A palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria. A palavra de Deus diz muitas coisas a respeito de generosidade, mas a palavra de Deus nunca te disse, e nós não achamos um versículo na palavra de Deus que diz, dá tudo o que você tem que eu vou te fazer rico. Fosse assim, meu irmão, todo mundo já tinha dado tudo e estava todo mundo muito rico, não é verdade? Mas o que acontece é isso, esse falso ensinamento, porque prosperidade não é ruim, se você entender o que de fato é prosperidade. Quando nós falamos prosperidade, as pessoas pensam que prosperidade é só dinheiro no bolso. Prosperidade pode ser para um fazendeiro, uma boa árvore que está dando muitos frutos. Prosperidade pode ser para uma pessoa que talvez seja mais humilde, conseguir comprar uma cesta básica e colocar comida na sua casa. Prosperidade não tem tudo a ver com riqueza. Prosperidade pode ser prosperidade de relacionamento, paz de espírito, alegria no Senhor, mas não é isso que eles dizem. Eles tratam Jesus como se Jesus fosse o gênio da lâmpada, onde você esfrega, faz o seu desejo, ele sai e realiza tudo aquilo que você quer. E essa teologia encontra um campo fértil, especialmente porque o que todo ser humano deseja é uma boa saúde e uma boa conta bancária. Quem não quer isso? Quem não quer saúde e dinheiro para desfrutar de tudo aquilo que tem? E especialmente no Brasil. O Brasil é um país de terceiro mundo, onde nós vemos tantas atrocidades, tanta injustiça, tanta corrupção, que você pensa, cara, tudo que eu quero é viver em paz, mano. É conseguir ir para a praia no fim de semana, é conseguir curtir. Só que se for para a praia no fim de semana, volta aos domingos para a igreja, amém? Mas ao longo do tempo, nós vimos que essa questão da cura
ela já não se tornou um problema. Então, dentre esses pilares que eles citam, a cura já não se tornou um problema. Por quê? Porque eles entenderam que o quê? Que Deus realmente opera milagres, opera a cura. Mas que nós não temos o poder para determinar e Deus pode curar como Deus não pode curar. Deus pode fazer como não pode fazer, isso não tira a soberania dele. Então eles afastaram um pouco dessa parada da cura, embora ainda nós vemos nas igrejas, em algumas igrejas neopentecostais, esse movimento é muito menos, é muito mais sobre libertação. E aí a gente vê aquele show, as pessoas conversando com o demônio, qual é o seu nome? Meu irmão, vou falar para você uma parada. Recentemente eu estava aqui, e uma pessoa falou: pastor, eu não estou bem, eu acho que eu vou ficar endemoniado. E eu estava prestes a subir para pregar, e eu procurando pastor, e não tinha pastor, gente. Era o culto das 18 horas, eu falei: eu vou matar os pastores dessa igreja que me deixaram na mão hoje. E eu acreditei, eu falei: cara, não tem tu, vai tu mesmo, vou eu. Chamei o Pedro, eu falei: Pedro, pelo amor de Deus, acha um outro pastor para ir comigo. E aí apareceu um pastor, o Serginho estava aqui também, e aí o Serginho foi comigo, e a gente ficou lá. Cara, você acha que eu fiquei trocando ideia com o demônio? Meu irmão, tem gente que quer tomar um café com o demônio. Senta aqui, demônio, vamos bater um papo, como é que está a sua vida? Cara, e a gente ali, o Serginho viu uma batalha espiritual, e assim, uma dó que eu tinha, uma compaixão que eu tinha por aquela menina. Eu só queria que ela fosse liberta, só queria que o demônio fosse embora. Porque, cara, é angustiante, você vê alguém se contorcendo, se rastejando no chão que nem uma cobra. Obviamente, ela possessa por aquele demônio, a única coisa que eu gritava é: sai em nome de Jesus e nunca mais volta, e ela foi liberta. Mas eu não preciso ficar trocando ideia com o demônio, cara. A gente não precisa desse show, a gente precisa, o que a palavra de Deus diz? Imporão as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados, que nós teremos autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Deus mostra um monte de coisa, mas aí o ser humano quer inventar para tornar a parada entretenimento, e aí não dá certo, porque as coisas de Deus são coisas sérias. Sabe por que um monte de gente se desvia? Porque vai para esses lugares para ver um show, e não recebe os ensinamentos que Jesus tem, não recebe a libertação profunda que Jesus tem, não recebe o amor, não recebe o cuidado. Essa teologia da prosperidade fez um mal absurdo. Mas a grande dificuldade dessa teologia é que ela entrega uma promessa que Jesus não disse. Na parte financeira, essa teologia ensina que para resolver os seus problemas dessa ordem, cara, é necessário que você doe o seu dinheiro, entregue tudo para Deus, porque Deus vai solucionar a sua crise financeira. Eu creio de verdade que Deus pode solucionar minha crise financeira, a sua crise financeira. Ele é soberano, Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele é todo poderoso, Ele pode fazer absolutamente todas essas coisas. Mas, segundo esses propagadores dessa teologia, as pessoas precisam acreditar que elas devem exigir de Deus, porque Deus tem a obrigação de dar para elas, uma vez que você deu para Deus. Aí que a coisa foi para um lado muito ruim. Eu quero te falar que Deus não tem obrigação de nada. Deus não tem obrigação de nada. Deus não te deve nada. Deus não te deve nada. Você recebeu a salvação. Não existe bem maior do que você ter a eternidade garantida. Não existe bem maior do que você ter a sua salvação, o seu nome escrito no livro da Bíblia, no livro da vida. Mas essas coisas vão, e aí essas pessoas se machucam, e aí eles dizimam, e aí eles falam que vão prosperar. Mas o problema é que Jesus nunca disse essas coisas. Jesus nunca ensinou que o Evangelho pudesse ser uma fonte de enriquecimento, ou então um meio para que você viva a sua vida regalada em nome de Deus, banhada a riquezas e a tantas outras coisas. Pelo contrário, o que o Senhor te ofereceu? Renúncia. O que o Senhor te ofereceu? Toma a tua cruz e me siga. O que o Senhor te ofereceu? Perca a sua própria vida em nome de Cristo. Isso está longe de ser um ensinamento de enriquecimento. Você se doar é absurdamente mais importante do que qualquer outra coisa. Só que essa teologia encontra pessoas bem intencionadas,
Encontra pessoas puras de coração. Encontra pessoas que verdadeiramente querem enxergar Deus e se relacionar com Deus num nível de total confiança. E às vezes desesperadas, dão tudo o que têm. E às vezes dão até mesmo o que elas não têm. E aí o que acontece, meu amigo, é que Jesus não vai fazer. E essas pessoas vão se voltar, adivinha contra quem? Contra Deus. Deus é o culpado. Eu dei para ele, ele tinha a obrigação de dar de volta e não me deu. Não é essa a vontade de Deus. Jesus alertou lá em Mateus 7, capítulo 7, versículos 15 a 23. Você pode ler aqui, não precisa abrir a sua Bíblia, lê aqui comigo. Diz assim, presta atenção: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia, presta atenção, muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha que forte isso. Esses pregadores que pregam uma teologia que tira Cristo do centro, vão prestar uma conta que a gente não imagina o peso. Mas existe também a culpa dos fiéis. Por quê? Porque não gostam de ser confrontados, não gostam de ser cutucados, não gostam de ter os seus pecados expostos. E aí nós criamos um ambiente de pessoas fracas espiritualmente, que na primeira ventania, no primeiro vendaval, vão sucumbir e vão sair da igreja. Essa teologia tem machucado muitos, e por conta das suas frustrações param de obedecer. O dízimo não deveria ser um tabu para se falar dentro da igreja. Abertamente, você quer saber para que serve o dízimo? Para que haja mantimento na casa do Senhor. Vou falar da IA Church, eu não vou falar de outras igrejas. Nós somos uma igreja com quase 58 funcionários, todos eles com vínculo trabalhista. Nós recolhemos todos os impostos. Nosso advogado está aqui e ele pode confirmar isso. Nós fazemos ações sociais todas as quartas-feiras. Entregamos quantas cestas básicas no dia de ontem, pastora? Por volta de 300 cestas básicas no dia de ontem. As pessoas vêm aqui, além da cesta básica, podem ir lá buscar roupa no bazar. Uma vez por mês nós temos clínica médica para atender a comunidade. Uma vez por ano nós temos o Aviva Leopoldina, onde nós fazemos um grande atendimento. Para quantas pessoas, mais ou menos, pastora? 8.000 atendimentos. O dízimo serve para que nós consigamos pagar um aluguel. E um aluguel de 2 galpões como esse não é barato. O dízimo serve para que nós possamos pagar a manutenção. Uma igreja desse tamanho tem muita manutenção. Para você ter noção, nós temos 3 pessoas dentro dessa igreja trabalhando em manutenção no período integral. E eu estou falando manutenção bruta, eu não estou falando de limpeza, porque limpeza são mais 8. A igreja é cheirosa, a igreja é bem cuidada, a igreja é excelente. O dízimo serve para isso. Quando você enxerga os frutos dessa igreja, dessa casa, para você talvez não seja um problema dar o seu dízimo e a sua oferta. Com esse valor nós pagamos os salários dos pastores. Talvez não seja o problema, mas por conta de experiências ruins, as pessoas generalizam. Então, se uma igreja te feriu nesse ponto, todas as igrejas são exatamente iguais. Eu não estou aqui, cara, para dar lição de moral em ninguém, não é sobre isso. Mas tem um negócio que eu nunca gostei na minha vida, foi generalizar. Eu não acho que todo pastor é herege, eu não acho que todo político é ladrão, eu não acho que todo policial é corrupto, e eu não acho que
todos aqueles que pulam carnaval vão para o inferno. Eu não gosto dessa generalização. Mas, por conta de doutrinas falsas ensinadas do jeito errado, as pessoas pegaram esse ranço. Você doa para o Teleton, você doa para o Criança Esperança. A tia da entidade, sei lá do que, liga no seu celular e fala: olha só, você pode doar 10 litros de leite, e você doa. Você nem sabe se é verdade ou não. Mas quando é igreja, calma lá. Você entende o tabu que foi criado? Você entende a dificuldade que foi criada por conta de ensinamento errado? Deus não criou a teologia da prosperidade. Deus nunca te prometeu que se você desse tudo que você tem, você ia para o céu. Quando Martinho Lutero se levantou para fazer as reformas, foi por conta disso, foi porque as pessoas ali estavam vendendo as suas indulgências, cobrando indulgências, para que você tivesse um lugar garantido na eternidade. Jesus nunca disse isso. Ele nos fez muitas promessas que estão na palavra de Deus, mas definitivamente não vem dele essas falas. Eu quero te falar um pouco das promessas que ele fez para o ser humano. João 10, 28 diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém se arrebatará das minhas mãos. Aqui vemos uma promessa linda do Senhor, poderosa e verdadeira, que Jesus nos deu. Ele deixa claro que existe uma promessa contida na sua palavra para a humanidade: salvação. Isso ele te prometeu. Contrastando, desculpa gente, eu dormi pouco essa noite. Contrastando com essas promessas da teologia da prosperidade, de uma vida sem sofrimento, João mesmo escreve no capítulo 16, versículo 23: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós podemos concluir que a teologia da prosperidade está muito longe de ser bíblica, e ela está longe de ser uma teologia saudável. Quem aqui já sofreu por conta dessa teologia? Pode levantar sua mão, não tenha vergonha. Eu quero dizer que esse não é o evangelho verdadeiro. Eu sinto muito você ter vivido isso. E eu oro para que Deus derrame o bálsamo de cura sobre a vida dele, e que toda ferida gerada possa ser cicatrizada em nome de Jesus. Amém? Mas a segunda teologia que eu vou abordar no dia de hoje é a teologia moderna, teologia coaching. Tem alguém que falou: vixe, essa é uma teologia que tem arrasado pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, não é sobre ser coach, tá? Não é uma crítica sobre o profissional coach, sobre ter um trabalho coach. A crítica é sobre usar a teologia em cima de um púlpito, usar algo que que não foi Deus que disse, para influenciar pessoas. Eu reconheço o trabalho do coach, eu sei que ele tem o seu valor. Dentro de um ambiente corporativo, o coach muitas vezes é contratado por grandes empresas para melhorar o desempenho do time, para criar um ambiente melhor, um ambiente organizacional, motivacional, sabe, melhor, e está tudo certo. Mesmo no meio esportivo, existem muitos times de futebol contratando coach para trabalhar na mentalidade de jogador. Está tudo certo, faz parte. Eu creio que é uma profissão digna, eu creio de verdade que é uma profissão decente, que existem muitas pessoas bem intencionadas, capacitadas, que estudaram, se dedicaram para serem profissionais maravilhosos, e está tudo bem. Mas o meu problema e a minha crítica é contra as igrejas que têm se tornado empresas, e só organização, e perderam a essência do organismo. Essas igrejas, elas perdem a essência do evangelho, e ao invés de pregar Cristo, elas criam uma nova ideologia, que atribui ao indivíduo a responsabilidade pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Enquanto na teologia da prosperidade, aí eu quero falar para vocês que muitos teólogos acreditam que a teologia coaching é filha da teologia da prosperidade, e você vai entender isso aqui. Porque acontece? Hoje já existe uma versão da teologia da prosperidade, as pessoas já rejeitam, então eles dizem que a teologia coaching, ela tem o mesmo coração, porém é mais humanizada.
É o que eles dizem, é o que a grande parte dos teólogos acreditam. Então, enquanto na teologia da prosperidade, ainda que de forma distorcida, havia uma relação com Deus, ou seja, o sujeito ali que estava envolvido dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, ele ouvia a mensagem da prosperidade, ele tinha a figura que Deus estava lá dentro daquela equação e que Deus ia prover, ele ia dar para Deus e Deus ia dar de volta para ele, muito mais, né? Na teologia coaching, isso muda um pouco, porque Deus é totalmente tirado dessa equação. Nessa ideologia, ela defende que tudo o que o sujeito precisa para prosperar, alcançar o sucesso, está dentro dele mesmo. Ou seja, ele não precisa mais de Deus, ele não precisa mais da retribuição de Deus. Basta apenas que ele se dedique, intensamente, cumpra as metas estabelecidas, se dedique através de mentorias com gurus, quase que gurus, dizendo o que você pode, o que você não pode fazer, e aí vai dar certo. Então a teologia da prosperidade, ela era uma barganha com Deus. Deus, eu te dou, você me devolve. Eu vou te dar o que eu tenho, mas o que o Senhor tem é muito mais do que eu tenho, então eu vou ficar rico, está tudo certo, toma aqui o meu. Agora a teologia coaching é formada por sujeitos que se consideram deuses de si mesmo, capazes de fazer tudo o que for preciso. Tudo o que for preciso. O discurso da teologia coaching, ela tem atraído muitos jovens, ela tem atraído muitos empresários, profissionais liberais, todo tipo de gente, e essa cultura, ela é, na sua maioria, muito materialista, e o objetivo é enriquecer, mas com um fator muito especial: enriquecer rápido. Eu tenho a chave para destravar. Vamos destravar esse mindset aí, pastor? Eu tenho a chave, eu tenho o código, por aí vai. Mas eu quero te falar que chega a ser diabólico esse tipo de discurso. Eu estava lendo uma matéria de um repórter, pesquisador e teólogo, chamado Ranieri Costa, e ele produz uma matéria onde ele desmascara essa teologia coaching, né? E ele diz que a teologia coaching é uma teologia violenta. No seu artigo ele diz que é especialmente violenta porque ela nega a dor e a fragilidade humana. E ele afirma que a lógica de responsabilizar unicamente as pessoas e negar os problemas sociais constitui uma forma de violência discursiva. Ele diz também que o entender e o negar da dor é uma violência absurda. Entre aspas, eu vou ler o que ele diz, tá? Abre aspas aí. Ele diz assim: a teologia coach ignora as desigualdades e trata como falta de vontade própria, de entusiasmo e de propósito. Ou seja, você não cresceu na vida, é porque você não se dedicou tanto. Você não cresceu na vida, não é porque você nasceu numa comunidade e teve menos oportunidade do que alguém que morou e cresceu num bairro médio, classe alta. Foi porque você não se dedicou tanto que você deveria se dedicar. Foi porque você não foi tão entusiasta, porque você não entendeu o seu propósito. E ele continua dizendo: com isso, o ciclo de violência é intensificado, porque as pessoas que já estão sofrendo com a desigualdade, sofrem com a culpa de não conseguirem prosperar. Faz sentido? Sim ou não? Você entende o quão diabólico é? Eu contei uma vez, eu vou contar para vocês, porque talvez alguns não tenham ouvido. Tinha um homem que frequentava essa igreja aqui, e ele parecia ser um cara muito bacana. E um dia, ele postou um vídeo, e ele começou a ir para essas paradas coach, sabe? E aí ele postou um vídeo, de manhã, do lado do seu carrão, e ele gravando lá, dizendo assim: olha só, eu acordei hoje, 6 horas da manhã, sei lá que horas que ele acordou. Comi o meu café, fui malhar, levei meus filhos para a escola, trabalhei por X horas, agora aqui estou voltando para casa. Posso falar uma coisa? Eu tenho prosperidade e paz na minha vida, eu tenho alegria, eu sou rico, cada um tem o que merece. Cara, a hora que ele falou cada um tem o que merece, aquilo me embrulhou de um jeito que eu falei, o cara é miliano, eu conheci esse cara, era da quebrada lá, entendeu? E eu não me aguentei, cara, e eu mandei mensagem para ele. E eu falei assim: irmão, eu não entendi esse seu cada um tem o que merece.
Aí ele falou, não, eu vou te explicar. Eu falei, não, deixa eu colocar o meu ponto. Eu não entendi por conta de alguns fatores. Você realmente acha que você merece mais do que uma senhora que acorda às 3:30 da manhã para cozinhar, para o seu marido levar marmita para o seu trabalho, e aí ela tem que pegar um ônibus às 6, atravessar a cidade de pé, muitas vezes dentro de um transporte público, por 1h30, 2 horas, e ela chega no trabalho e trabalha exaustivamente até às 5, 6 horas da noite, onde ela pega o mesmo transporte, demora mais 2h30, talvez, para voltar, e ela com jornada tripla, vai lavar sua roupa, vai lavar a roupa do seu marido, vai organizar sua casa, vai dormir às 11, para acordar às 3:30 no dia seguinte, repetir o mesmo ciclo. Você acha mesmo, cara, você acredita mesmo nisso, que você merece mais do que essa pessoa? E aí eu concluí dizendo, eu falei, deixa eu te falar uma parada, moralmente falando é uma vergonha isso, agora espiritualmente falando é pior ainda, porque onde está a graça de Deus nesse lugar? Você está falando que você conquistou tudo pelo seu mérito, a graça de Deus não é pelo mérito, então esse conceito, moralmente falando, está errado, e espiritualmente falando, então, e ele falou assim, irmão, um dia a gente vai conversar, e aí ele me bloqueou, e aí fim da conversa. A teologia coach tirou Deus de tudo, e colocou e atribuiu toda a responsabilidade, todo o sucesso no homem. O que acontece é que as pessoas que aderiram a essa teologia, em certo ponto elas vão se frustrar, porque obviamente elas não vão conseguir suprir todas essas necessidades, toda essa vontade de crescimento. Quem não quer crescer, cara? Quem não quer desenvolver? Quem não quer desempenhar? Quem não quer desenrolar? Sabe, quem não quer ser bem sucedido? Mas Deus não prometeu para todo mundo que todo mundo vai ter dinheiro e vai ser rico. Deus prometeu que Ele estaria contigo todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos, essa é a promessa dEle. Deus prometeu que nos momentos de dores, de maior solidão, você seria consolado pelo próprio Espírito Consolador. Sabe, quando as pessoas vendem essa ilusão, elas deixam pessoas perdidas, achando que o Evangelho é isso. Eu quero falar que o Evangelho não é isso. Essa teologia nunca vai dar certo, essa conta nunca vai fechar, porque o fator Deus, o fator uau, deixa eu te falar, o fator Deus é o fator uau. O abrir portas onde não tem, o criar caminhos onde não existe, o fechar portas para te proteger, ele não pode simplesmente ser algo, uma falácia. Ele precisa estar acima de qualquer ambição que você tenha na sua vida. Quando a pessoa percebe o tanto que elas imergiram nessa furada, percebem o tanto tempo que elas perderam, e como aqueles que discursaram sobre isso estão montados no dinheiro enquanto elas continuam capengando, aí o mundo cai, aí parece que o chão abre e elas vão para uma vala, um buraco enorme, e a culpa novamente é de quem? Deus. Essa teologia é sutil, ela é muito sutil, e ela parece muito humilde se comparada à teologia da prosperidade, mas na verdade ela transborda a soberba do homem, ela transborda a arrogância do homem, ela transborda o mau caratismo do ser humano. Mas como que nós, enquanto cristãos, podemos combater essa teologia que tem arrastado muitos para caminhos longe do Senhor? Através da Bíblia. Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 9, versículos 23 e 24, ele disse assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Aqui Jeremias profetizou para um povo orgulhoso, que confiava nas suas próprias forças, em sua tradição espiritual. Contra isso, Deus falou através do profeta. E mais para frente, lá no capítulo 17, versículo 5, 7, Jeremias termina dizendo: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morrerá no lugar seco do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Você entende a diferença?
Aqui ele está dizendo: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quem é a esperança para aqueles que estão pregando a teologia da prosperidade? A teologia coaching é a capacidade humana. A esperança está nos meus braços, está na minha habilidade, está naquilo que eu tenho de bom, e nunca dá certo. Se nós olharmos para o Novo Testamento, e aí nós aqui olhamos para o profeta Jeremias, vamos olhar para o Novo Testamento. Olha o que Tiago diz lá no capítulo 4, versículos 13 a 16: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e faremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, de vez dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais da vossa arrogantes pretensões. Toda jactância e semelhança a essa é maligna. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que essas duas linhas teológicas que nós citamos são teologias maléficas, cruéis e muito distante de um cristianismo que deveria ser pregado nos púlpitos, onde nós ensinamos o homem a negar a si mesmo, se humilhar diante de Deus e depender de Deus. É claro que ter sucesso profissional, conquistar coisa, não é pecado nenhum, cara. Eu acho incrível. Eu tenho um amigo que conseguiu comprar o carro dos sonhos dele para o filho. Cara, eu me alegrei como se eu tivesse dado para o meu filho. Tá tudo bem, tá tudo bem você prosperar na sua vida, tá tudo bem você acumular bens. A questão é, onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Porque um dos pontos centrais, ou se não o principal, da nossa espiritualidade é o nosso relacionamento com Jesus. E o que nós vemos nessas linhas teológicas, não existe relacionamento com Jesus. Quando existe, é um relacionamento interesseiro. Como eu disse, Deus me deve e Ele precisa me pagar. E a outra que diz: eu não preciso de Deus, eu quero, eu posso, eu faço. Está errado, está muito errado. Sabe por que talvez você tenha se ferido com essas teologias? Porque Cristo não está nelas. Essa é a resposta que eu quero te dar. Se você se feriu com essas teologias, eu quero te falar, você se feriu porque Cristo não está nela. É impossível. Cristo está no ensinamento, Cristo está no relacionamento. É impossível Cristo estar nas pessoas e as pessoas estarem feridas. Você até pode passar por tristezas, mas ferida você não vai ficar, porque você sabe quem é o seu sustento, quem é a sua rocha, quem é a sua fortaleza. Claro que durante toda essa série, todos esses cultos que nós falaremos teremos nessas quintas-feiras, você vai ser muito confrontado. Eu creio que Deus quer cuidar de você, creio de verdade. Eu creio que Deus quer derramar algo novo sobre a sua vida, eu creio de verdade. Mas eu creio que Deus quer que você amadureça nas suas relações. Eu acredito que Jesus quer que verdadeiramente você reconheça o sacrifício que Ele fez naquela cruz. Porque quando você reconhece, você entende que Ele é tudo na sua vida. Por amor a Deus e por amor a vocês, nós não iremos falar aquilo que vocês querem ouvir. Por amor a Deus e por amor a vocês, as ovelhas que o Senhor convidou, que o Senhor nos deu, nós não iremos falar aquilo que vocês querem ouvir. Nós iremos falar aquilo que vocês precisam ouvir. O querer é muito diferente do precisar. Não vou ficar aqui falar frases de efeitos só para cativar a sua atenção e para que você volte para sua casa e fale para o seu vizinho: poxa, aquele pastor lá é legal, ele falou uma frase que me marcou. E aí você vai e posta no seu Instagram, no seu Twitter. Eu não faço questão nenhuma disso. O desejo do meu coração é que você saia daqui sabendo quem você é diante de Deus,
sabendo que você é filho, que Ele se importou com você, e que embora teologias erradas tenham sido ensinadas, quando Ele está no centro da sua vida, você não vai se abalar. Queria que você fechasse seus olhos, por favor. Se você foi alvo dessas teologias, e a sua experiência talvez tenha sido uma péssima experiência, isso serve para você que está nos assistindo online também. Deus está nos usando hoje aqui como igreja para te dizer: volte seus olhos para Jesus. Eu não sei quando você tirou, eu não sei o porquê. Talvez tenha sido em um momento de dor, um momento onde você não tinha mais esperança e não tinha mais de onde buscar ajuda, auxílio. E você tirou os seus olhos do único lugar que você não poderia tirar. Eu quero te falar que eu não tenho a resposta para todas as questões da sua vida, mas o Deus que eu sirvo, Ele tem a resposta. O Deus que vive em mim e também deseja viver em você, é o Deus que está aqui e quer te ajudar no dia de hoje a curar as feridas da sua alma, encontrar com você e fazer você entender o real propósito de todas as coisas. Queria pedir para que você que talvez seja uma pessoa ferida com a igreja, tenha marcas ruins de experiências passadas, isso ainda te pega, isso ainda te põe no lugar de eu me envolvo, mas não vou me envolver tanto porque eu não quero me machucar de novo. Talvez você ainda esteja ferido, e talvez você esteja ferido conosco e a church. Eu queria pedir que você fique em pé no seu lugar. Se você é uma pessoa ferida com a igreja, fique em pé no seu lugar. Se eu puder pedir, será que você poderia vir aqui à frente? Para que a gente possa te dar um abraço e mostrar que a igreja não é isso que você viveu. E quando eu falo da importância do corpo de Cristo, eu queria pedir que alguns de vocês pudessem dar um abraço nos nossos irmãos aqui. Eu quero falar uma coisa para vocês. Eu verdadeiramente sinto muito pelas experiências que vocês tiveram. Eu sinto muito mesmo. Talvez vocês hoje olhem e pensem: eu perdi tanto tempo longe do Senhor, eu me afastei tanto do Senhor. Eu lamento isso, mas eu quero falar que Deus tem restauração para esse relacionamento. Talvez é o tempo de amadurecer e entender que vai ser difícil encontrar um lugar perfeito, sabe? A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até se tornar dia perfeito. Vem mais perto aqui, irmã. E o dia perfeito, sabe quando que é? Sabe quando vai ser? Quando Ele vier nos buscar. Aí a gente vai estar num lugar onde não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter mais injustiça, sofrimento, decepção. Mas enquanto isso eu oro para que Deus cure todas as suas feridas.
Eu oro para que Deus visite o seu coração agora, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro pelos meus irmãos aqui. Peço a Deus que seja o teu Espírito os abraçando nessa noite, Pai, que eles possam sentir o seu abraço. Deus, assim como um bom pai sente saudade dos filhos que estão longe, nós sabemos, Deus, o quanto o Senhor desejava por esse momento, o quanto o Senhor ansiava por esse momento. Que os olhos dos meus irmãos e das minhas irmãs que aqui estão possam se voltar novamente para o Senhor, ó Deus. Que eles possam te enxergar como uma resposta para todo o vazio da alma. Cura, Senhor, as feridas, Pai. Derrama o teu azeite, Deus, derrama o seu bálsamo. Que eles possam sair daqui com uma aliança renovada, sabendo que embora as pessoas sejam falhas, o Senhor é perfeito. Embora as pessoas possam errar, o Senhor não muda. O Senhor continua sendo bom. E o Senhor continua sendo Deus. Obrigado, Senhor. Eu quero fazer um segundo apelo. Vocês podem ficar aqui. E esse vai para você, que talvez nunca tenha entregue o seu coração para Jesus. Entregar o coração para Jesus não é você dizer: a partir de hoje eu sou membro da IA Church, ou a partir de hoje eu sou um fanático religioso. Não. É você falar: a partir de hoje eu reconheço que eu preciso de Jesus na minha vida. E embora eu tenha ouvido coisas terríveis de igrejas, eu encontrei Jesus nessa casa e Ele mudou a minha vida. Eu quero convidar você que deseja entregar o seu coração para Jesus nessa noite a levantar sua mão onde você estiver. Eu quero orar com você. Existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus nessa noite? Tá tudo bem. Jesus te ama. Eu quero que você saiba que Jesus se importa com você. E talvez pense, eu acredito que Deus, quando começou esse plano desse culto, Ele pensou em pessoas específicas e pensou: uau, eu vou pegar essas pessoas, vou fisgar eles, vou trazer eles para perto. O sacrifício de Jesus é o que nos garante a eternidade. E reconhecer quem Jesus é o que nos garante aproximação e relacionamento. Então eu quero perguntar mais uma vez: entregar o seu coração para Jesus é falar: Senhor, eu quero me relacionar contigo. Eu quero entregar o meu coração ao Senhor, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor deseja fazer através de mim e em mim. Porque eu quero te falar uma coisa: nada do que você faça vai sarar as feridas da sua alma. O único que pode fazer isso é Jesus. Meu amigo, você pode fazer a terapia que for, você pode correr para a melhor psicóloga, se Jesus não trabalhar no seu coração, essas feridas vão continuar ardendo aí. A palavra de Deus nos ensina: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então eu pergunto mais uma vez: existe alguém que quer entregar o coração para Jesus? Levanta a mão onde você estiver e nós vamos orar. Ninguém? Então amém. Quero orar encerrando esse culto. Queria pedir que você fique em pé onde você estiver. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por esse tempo. Nós te pedimos perdão, Deus, Deus, pela igreja, Deus, no geral, que tem feito tanta coisa errada. Conserte, Deus, conserte as igrejas, Deus. Faça com que os pastores voltem os seus corações, os seus olhos novamente para o Senhor. Proteja, Senhor, a igreja do Brasil do escândalo, Deus. Nos ajude, Deus, a proclamar o Seu Evangelho. Nós desejamos a Sua presença e sabemos que somente o Senhor pode fazer a obra, porque o Senhor é perfeito, o Senhor é santo. Que o Senhor traga as pessoas que precisam vir para esse culto. E que nós possamos, Deus, criar um corpo forte, sem feridas, sem dores, talvez experiências passadas, mas completamente
restaurados pelo Senhor, Deus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus.